Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. O contexto desse texto são os falsos profetas. Jesus corta pela raiz a ardilosidade de pessoas que acham que podem usar falsamente prerrogativas espirituais sem saírem ilesas. Veja bem, Paulo fala sobre os falsos irmãos e falsos pastores, Pedro fala sobre falsos mestres, João fala sobre falsos cristos e aqueles que se dizem apóstolos e não são. Essa é uma realidade bem desafiadora na igreja. A principal virtude de um verdadeiro profeta é conhecer e estar profundamente comprometido com o caráter de Deus. A função essencial do profeta é o zelo. O zelo divino incorpora a justiça, a verdade no íntimo, a misericórdia, equilíbrio, compaixão, equidade, coerência, retidão. A principal jogada de um falso profeta é usar o nome de Deus em vão com o intuito de manipular interesses escusos, explorando a boa-fé e a ingenuidade das pessoas. Obviamente, quem age assim, apesar de conseguir a admiração de muita gente incauta, está debaixo de uma severa sentença. Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E é nesse ponto que muitos começam a servir aos demônios, acreditando que estão servindo a Deus. De fato, os demônios podem ser muito cooperativos quando alguém insiste em servir a Deus tendo uma vida dupla. Fica bem fácil para os demônios enganarem uma pessoa quando, mesmo vivendo na prática da iniquidade, ela acredita ser um profeta por alguns sinais extraordinários que experimenta. Tem 3 coisas convincentes que o próprio Jesus explica que os demônios fazem. Primeiro, profecias. Demônios fazem adivinhações precisas. Segundo, a expulsão de demônios. Eles mesmos dão o show se manifestando e saindo. 3, milagres. Demônios são mestres em usar o sobrenatural como artifício de engano. Vemos ao longo das Escrituras muitos exemplos de gente que acabou encarnando a falsidade. A maioria desses casos envolveram pessoas que começaram bem, mas foram se perdendo e principalmente se enganando ao longo do caminho. Tirando aqueles satanistas que se infiltram propositalmente na igreja, dificilmente uma pessoa diz: tive uma ideia maravilhosa, vou me tornar um falso profeta, vou me tornar um mercenário, enganar as pessoas e tomar o dinheiro delas. Olha, não acontece bem assim. Tenha cuidado para não errar de coração e consentir com motivações demoníacas. Veja o exemplo clássico de Balaão. No início da sua jornada, ele era um profeta genuíno, até se vender para Balaque, o rei da poderosa nação dos Moabitas. Apesar do próprio Deus tentar dissuadi-lo desse caminho, ele optou pelo engano, amou o prêmio da injustiça. Sua ganância o tornou mais obstinado que uma mula. De profeta que era, tornou-se um feiticeiro. Seu maligno conselho para Balaque usar as Moabitas para seduzir os homens de Israel impôs um encantamento que não aconteceria de outra forma. Uma venenosa profecia que fez Israel tropeçar. Em um só dia, 24.000 homens que se corromperam com as Moabitas e comeram dos sacrifícios dos mortos morreram pela praga. O conselho do feiticeiro outrora profeta fez com que Israel fosse vencido por um exército de mulheres. O encantamento que Balaão disse não valer contra Israel acabou valendo. Em Apocalipse, esse conselho evoluiu e já é apresentado como uma doutrina satânica contra a igreja. Um profeta que trocou de lado e acabou tendo um destino trágico. Balaão morreu como inimigo de Deus e do povo que ele abençoou com palavras, mas traiu com atitudes. Seja sóbrio, vigie as suas motivações. Deus te abençoe.